Bem, pessoal, eu vou começar explicando rapidinho aqui a nossa postagem, a postagem que eu fiz ontem de geografia sobre biodiversidade. Alguém de vocês sabe o que é biodiversidade? Tem dúvidas? Chegaram a ler a postagem que eu coloquei ontem na turma, aqui no grupo da turma? Eu ainda não cheguei. Aí você ainda não. Quem não teve. Opa, mais um aqui que está querendo entrar. Já aceitei. Então, pessoal, eu vou abaixar um pouco aqui. Na verdade, quando a gente olha os vários animais que tem no nosso planeta, a gente olha a fauna, a flora, né? A mata, as florestas, as plantas, o ar, o solo, tudo isso junto a gente chama de biodiversidade. É toda a vida que tem no planeta. Tudo que tem vida. Uma árvore tem vida? É uma biodiversidade. Um animal que tem vida faz parte da biodiversidade. Então, quando falarem para você biodiversidade, é tudo que tem vida que existe no planeta Terra. Divido a biodiversidade em três partes. A ecológica, que fala das espécies. Quais são as espécies existentes na Terra? Nós temos, por exemplo, mamíferos, nós temos aves, nós temos plantas, nós temos bactérias, temos vários tipos de vida na Terra, não é? Desde a mais simples até a mais complexa. Diversidade genética. É aquela diversidade que diferencia, por exemplo, a gente, que é ser humano, de um cachorro. Nós somos iguais a um cachorro? Não. Por quê? Porque tem a diversidade genética. O cachorro tem uma genética, o ser humano tem outra, a girafa tem outra, né? A árvore tem uma outra, a árvore, por exemplo, a mangueira tem outra, né? Um coqueiro tem uma outra, um lagarto, uma borboleta, cada um tem sua genética, um código genético. E diversidade orgânica, pessoal, que é, deixa eu sublinhar aqui para vocês, aqui não apareceu não, para eu sublinhar. Diversidade orgânica é essa aqui, ó, que é a diversidade de todos os ecossistemas. Né? Por exemplo, o ecossistema terrestre, mais uma aqui para eu aceitar, que bom. O ecossistema terrestre nós temos todo o compartilhamento onde vivem vários animais. Por exemplo, aqui no Cerrado tem animais que vivem só nessa região, eles compartilham o ecossistema. Por exemplo, aqui em Goiás, temos aí os animais que vivem aqui e que não vivem na África, por exemplo. Você vê um gorila aqui no Goiás? Só se for no zoológico, né? Se não for no zoológico, nem no zoológico, né? Agora, lá na África, ele vive naquele ambiente, naquele ecossistema. Então, o ecossistema é onde ele vive, é onde o animal vive. As araras vivem num ecossistema, a onça vive lá na Amazônia, né? O tigre vive lá, né, na Ásia. A cobra, tem vários tipos de cobra que cada uma vive num lugar diferente. Então, isso é a diversidade orgânica. E é importante nós sabermos, meninos e meninas, da biodiversidade brasileira. Ela é uma das mais ricas no planeta. O tanto de animais, o tanto de plantas, o tanto de fauna e flora, de reinos, de solo, de ciclo da água. O Brasil é tão rico naturalmente, vocês já devem ter ouvido isso muito, que o Brasil é um dos países com a natureza mais rica do mundo, com o ecossistema mais rico do mundo. Por isso que nossa biodiversidade é gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, aqui um exemplo, só de peixe no Brasil, nós temos 3.500 espécies. É muita coisa, né?
É. E qual é o maior local de biodiversidade no Brasil, por exemplo? Alguém sabe? Amazônia? Amazônia, muito bem, a floresta Amazônia. Isso não quer dizer, por exemplo, que não há biodiversidade no Cerrado, na Mata Atlântica, no Pantanal, mas a maior riqueza de de diversidades de animais, de fauna, de flora no Brasil fica na floresta amazônica e uma das maiores do mundo. É uma riqueza de plantas, de variadas plantas, de variados animais terrestres, aquáticos, né? Sobre as atividades, pessoal, eu coloquei 4 perguntas sobre o que é biodiversidade, coloquei mais uma pessoa querendo entrar, eu aceitei aqui. É a Fernanda. Tem mais outra, agora eles estão conseguindo. Mais 2 pessoas que vão entrar aqui para se juntar a nós. Então, pessoal, eu coloquei 4 atividades, ou 4 questões sobre a biodiversidade. Lembrando que eu botei um videozinho aqui bem interessante lá do Brasil Escola, que ele explica bem legal também sobre o que é biodiversidade. E são questões fáceis, vocês respondem aí em menos de 15, 20 minutinhos aí, vocês respondem essas 4 questões. Tem outras atividades para corrigir? Tem, é verdade. Sexta-feira eu vou postar todas as correções, tá, pessoal? Que eu não postei ainda. As correções das atividades anteriores, vou postar tudo na sexta-feira, tanto de geografia quanto de história, tá bom? Então, na sexta-feira à tarde vai estar lá no blog, no nosso blog, as correções, certo? Inclusive dessa atividade aqui, ó. Eu não vou dar as respostas aqui, porque senão vocês não fazem, né? Mas se tiverem dúvida, não entenderem, aí eu respondo. Bom? Vamos lá. Sobre biodiversidade, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma A dúvida? biodiversidade. Pessoal, então eu vou passar agora para a aula de história, que é sobre os persas. Quem quer perguntar? Professor? Oi, tudo bem? Pode perguntar. Yuri quer fazer uma pergunta. Faça, Yuri. A biodiversidade brasileira é uma das maiores do país? É uma das maiores do mundo. É uma das mais ricas do planeta, é aqui no Brasil. A biodiversidade nossa é extremamente rica. Você já viu o tanto de espécies de animais, de plantas, riqueza de minerais, bactérias, tudo que tem no Brasil? Desde a espécie mais simples, como uma bactériazinha, até a mais complexa, como o homem e a mulher. Aqui no Brasil você acha de tudo. Acha onça, acha várias plantas, árvores. Você acha variadas espécies de peixes. Você acha de tudo. O Cerrado é diferente, por exemplo, da Amazônia, que é diferente do Pantanal. Aqui você acha de tudo. O Brasil é riquíssimo. Professor? Sim, quem mais quer perguntar? Eita, olha. Uma dúvida, hein? Sobre a biodiversidade. Eu não entendi muito bem O cabelo tá bagunçado, mano. Eu quero tirar essa foto. Quem quer Tá meio perguntar? tá de boa no cabelo. Não entenderam muito bem o quê? O que era a biodiversidade? A biodiversidade, pessoal, eu vou voltar aqui só para sublinhar aqui, ó, o que é Meu Deus, até já é uma complicação. Eu vou sublinhar aqui, ó, vou destacar aqui para eu explicar para vocês. Todos os organismos da Terra, vivos, compreendendo o ecossistema terrestre, os animais que vivem na Terra, fechei o WhatsApp. Peraí, os animais que vivem na água, os animais que vivem no mar, né? Os animais que vivem no ar, todos eles fazem parte juntos de
uma biodiversidade. É a junção de todos os seres vivos com todos os locais onde eles vivem, que é terra, água, ar, né? Juntando tudo isso, nós temos uma biodiversidade. Professor, Professor, tem uma dúvida, hein? O que é Pergunta. diversidade? Eu não entendi muito bem, não. Biodiversidade? Ai, cara. Ah, diversidade. É uma, vamos dizer, uma variedade de organismos vivos. Todo ser que tem vida é um organismo vivo. Pode ser eu, pode ser você, pode ser o seu cachorro, pode ser uma borboleta, pode ser a plantinha que tem no quintal da sua casa, aquele peixe que você vê no rio, no lago. Tudo isso é organismo vivo. E todo organismo vivo, quando juntamos todos os organismos, formamos um ecossistema, uma biodiversidade. professor, tem uma dúvida. Pergunte. Nossa. E os hebreus, a religião predominante, eu não Vou entendi agora. qual é a religião predominante deles. É o judaísmo dos hebreus, tá? Eles são judaicos. Os hebreus são os judeus de hoje, tá bom? E os hebreus, hoje, eles são os judeus. É como se os judeus fossem herdeiros da cultura dos hebreus, tá bom? É só clicar, entrar na reunião. Será que reunião é com eles aí? Eu não tô sabendo? Não, reunião com ela, tá, gente? Tô bugando aqui meu cérebro tá Então, bugado. pessoal, Reunião. vou virar um pouquinho é. a chavinha, passar da biodiversidade para os persas. Aula de história agora. Pronto. Lembra que eu já postei sobre os hebreus e sobre os fenícios nas outras semanas? Essa aula sobre os persas é para completar Na reunião. sobre os povos semitas, que é os hebreus, que são os judeus, os fenícios, que são povos ali do Oriente Médio, líbios, sírios, e os persas, que hoje são os iranianos, tá, pessoal? Então, quando você pensar assim, aonde vivem os persas agora? Eles mudaram de denominação e vivem no Irã. Os persas vivem no Irã. Os descendentes dos hebreus vivem aonde? Vivem em Israel. Eu também. Os descendentes dos fenícios vivem aonde? Vivem ali no Líbano, na Síria, ali no Oriente Médio, perto de Israel, tá bom? E aqui, pessoal, ó, é bom eu até colocar aqui, ó. O app. Eu vou aumentar a imagem aqui, ó, para vocês verem. Eu baixei o app. Dá um destaque maior aqui. Os persas, eles dominavam toda essa região aqui, ó. Olha o tamanho que era o Império Persa. Pegava o Egito, pegava Israel, pegava a Turquia, pegava o Iraque, ó, a Mesopotâmia, que nós já vimos aqui, ó, e a parte do Irã. Pegava até um pedacinho da Índia. Era um país muito grande, era um império muito grande. Os persas, eles eram fortes guerreiros. Eles eram famosos por batalhar e conquistar seus povos. Né? Eles dominaram os judeus, como eu disse, dominaram egípcios, dominaram o povo da Mesopotâmia, dominaram gregos também. Se eu não me engano, os persas eram os que cobravam impostos para poder continuar. Sim, eles não mudavam nada, né? Tipo, eles só cobravam um imposto para eles continuarem do jeito que eles estavam. Que bom! Os persas, eles dominavam os povos, mas eles não interferiam na cultura e na vida daquele povo. Se você adorava um deus diferente do deles, eles deixavam. Se você gostava de manter os seus costumes, não precisava copiar os costumes deles. A única coisa que os persas pediam é para vocês pagarem os impostos, já que agora vocês pertencem ao Império Persa, e para os homens servirem o exército e defender o império. Então, professor Sérgio, diga.
Essa dominação, ela era feita através da força, através da guerra, dos exércitos Sim, muitas desse vezes povo? sim. Às vezes era uma dominação que eles conseguiam, pela fragilidade do povo, que eles chegavam, como era o caso dos hebreus, eles tinham uma dominação mais fácil, sem precisar tantas batalhas. Porque o povo hebreu é um povo nômade, é um povo que não é muito de guerra, é um povo mais frágil, então é muito fácil ser dominado sem precisar de batalha. Mas muitas vezes eles precisavam batalhar, ganhar as batalhas e aí sim exercer uma dominação. Fizeram isso na Grécia, por exemplo, no Egito. Tá? Um exemplo aqui, ó, eu coloquei aqui nessa foto aqui até um exemplo de uma batalha grega, ou de uma batalha greco-persa, né? Que foi a batalha entre gregos, persas. Teve a batalha no Egito, que eles dominaram toda a margem do rio Nilo, do Egito ali. Eu vou até voltar a imagem aqui, para vocês terem uma noção. Ó. O rio Nilo é esse rio aqui, ó, no Egito. Vocês percebam que, ó, essa parte em amarelo, laranja aqui, ó, era domínio dos persas. Olha só, eles dominavam toda a margem praticamente do rio Nilo. A Grécia é isso aqui, ó. Também foi dominada. Israel fica aqui, ó, que eram os hebreus. Foram dominados também. A Mesopotâmia aqui, que é onde viviam os babilônios, também foram dominados. Então, muitas vezes, como eles tinham um exército muito grande, muito forte, as pessoas se rendiam sem batalha. Mas quando elas tentavam defender, aí havia uma batalha e se eles ganhassem, eles conquistavam aquele povo. Eu respondi a sua pergunta, professor? Sim, vou fazer outra indagação. E aí, eles conquistavam o território. E, politicamente, eles instalavam um governo sobre normas, suas Não, próprias eles normas? não faziam aquelas normas que quando você domina um povo, você impõe as suas normas para aquele povo, como religião, como cultura, como hábitos do seu dia a dia comum. Inclusive, eles deixavam livre para os outros povos processarem a fé, professarem, desculpe, a fé que eles quisessem. Os hebreus, por exemplo, eram judaicos, seguiam a teoria de Abraão, né, do Velho Testamento da Bíblia. Eles continuaram seguindo a sua religião. A única coisa que os persas queriam dos povos conquistados era o pagamento de impostos para manter o império, né? Eles precisavam Eu não vi senha nenhuma na hora que fui E entrar. também eles queriam que os homens daqueles povos dominados virassem soldados para o exército crescer, para o exército ficar forte e eles conseguirem defender o império. Porque quanto mais pessoas você tem no seu exército, mais forte ele é. Naquela época, como o combate era homem a homem, né? Era interessante. Fora isso, eles não interferiam na vida dos cidadãos conquistados, não. Então, não havia um processo de aculturação, né? Só de domínio mesmo. Tanto é que o fato de muitas culturas, como hebreus, fenícios, egípcios, não terem perdido com o tempo, foi porque os persas eles não aboliam essa cultura já existente. Por isso que hoje, os hebreus têm até hoje a sua raiz judaica, por exemplo. Os fenícios têm muitos da sua cultura de comerciantes, como os libaneses são excelentes comerciantes, vêm lá dos fenícios. Os egípcios tiveram, por exemplo, a sua dominação depois pelos muçulmanos e hoje eles não são mais politeístas, eles são islâmicos, né? Foram dominados pelos árabes. E aí já é outra história que nós vamos estudar mais para frente em Egito Antigo. Beleza, Mas obrigado. a Pérsia, ela só dominava através de impostos e dos homens que eles recrutavam para o exército. Fora isso, nada mais. Maravilha. E, pessoal, vou voltar aqui para o mapa para mostrar para vocês mais uma coisa. Tá vendo essa pequena partezinha marrom aqui? Os persas? Foi onde começou o Império Sim. Persa. Olha o tamanho que era o Império Persa no começo.
E olha o tamanho que ele ficou, depois de vários anos, claro. Era como se Caraca, vocês tivessem um pequeno pedacinho de terra, uma pequena casa, e, aos poucos, vocês fossem, ó, comprando mais terrenos até ter uma fazenda enorme, né? Era mais ou menos isso que os persas fizeram. Olha o tamanho do Império Persa. era. Começou desse tamanhozinho e ficou, ó, Não. gigantesco. Inclusive, esse vídeo que tá lá na postagem, pessoal, fui eu que fiz também, tá? Assistam lá que eu falo sobre hebreus, fenícios e persas. Eu fiz, foi feito por mim também. Mas o que é isso aqui? Ô, professor, o meu falou que a reunião acabou e não tem mais limite de tempo. Eu vou dar uma encerrada, pessoal, porque é só 40 minutos o tempo da reunião, tá? Mas eu fiz mesmo só para ver com vocês como é que o que vocês acharam, se deu pelo menos para aprender alguma coisinha, deu para tirar alguma dúvida. A gente vai fazer sempre? Eu vou fazer pelo menos uma vez por semana, tá bom? Só para eu ficar sempre dando um feedback para vocês, para Reunião saber acabou? como é que tá aí O que, professor? a vida de vocês, estudantes. Pessoal, os exercícios de história e geografia, a correção, esse e dos outros anteriores, eu vou postar lá no blog na sexta-feira, tá bom? Ah, Eu vou deixando aqui o meu grande abraço, tá? Fiquem com Deus, eu estou com muitas saudades de cada um de vocês. Que bom que vocês hoje vieram aqui, mesmo que poucos alunos, mas vieram aqui de coração participar aqui da nossa pequena livezinha. Então, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Muito obrigado aqui por compartilharem aqui esses 35 minutos aqui ao meu lado. Mais dúvidas? Se vocês têm meu WhatsApp, tem o grupo, vocês podem perguntar lá, tá? Eu vou deixar também o meu Instagram, porque eu sempre costumo postar também coisas sobre história, sobre geografia, sobre sociologia, fazer vídeos lá para vocês que quiserem assistir depois, tá bom? Pessoal, um beijão, tá? E até a próxima. Saudade de vocês. Eu vou encerrar aqui. Tchau, tchau, pessoal.